Aí, pessoal, muito boa noite, estamos de volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira, estamos aqui na nossa live, estamos fazendo nosso curso, nossa reflexão aqui sobre a cura interior. Estamos, alô pessoal do Pop Bola aí entrando, minha galera. Valeu, Vitor. Valeu, Carlos Pirro. Valeu, Cacolamin. Taiguerra. Andréa. Alô, Ariadne. Bruno Facão. Boa noite, Natiele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite aí, Ariadne. Então, gente, estamos trabalhando, Sérgio Luiz também aí conosco. Estamos trabalhando hoje o 5º encontro. Então, lembrando que é de segunda a sexta, tá? Aqui, às vezes a gente entra às 7, às vezes a gente entra 8h30, 9 horas, tá? Dependendo do horário. Nós estamos trabalhando a apostila do Padre Rufus, Passos para a Cura, é o acampamento de cura e libertação que ele fez. Boa noite, Carlos. Nós começamos no primeiro encontro falando sobre a cura no Senhor através do amor. Depois nós, no segundo momento, fizemos o segundo encontro, assumir que precisamos de cura interior. Falamos no terceiro encontro, a cura interior é a cura mais importante para nós. Na sexta-feira passada, nós falamos sobre como rezar pela cura interior, como se preparar para a cura interior. Nós demos os 3 passos, vocês estão lembrados? Encontrar as causas raiz do meu problema, remover os bloqueios para a nossa cura, e o terceiro passo, que é a oração de cura interior. E aí nós entramos na semana passada ainda, o pessoal pediu para a gente estender, como o demônio penetra em nossa vida, né? A gente às vezes acha que o demônio só penetra na nossa vida pela possessão, né? Às vezes, o padre Gabriele Amorto, ele vai falar sobre, no seu livro Um Exorcista Conta-nos, ele vai falar dos graus até chegar à possessão. Às vezes não precisa nem chegar na possessão. E o padre Rufus, ele falou aqui para nós, sobre a cura interior, o como nós devemos perceber a ação do demônio. Então, primeiro, ele falou que precisamos evitar os 2 extremos, que é o quê? Fala Imitador Mascarado, um grande abraço, Paula Rezende, Valerinha, André Alfradique. Ele falou que nós precisamos evitar os dois extremos. Ou a gente vê o demônio em tudo, ou a gente nega a ação do demônio, tá? E aí ele falava aqui, precisamos evitar os 2 extremos, de ver o demônio em tudo, culpando-o de tudo, porque também muitas coisas ruins acontecem conosco por maldade do outro e por limitação nossa, por falha nossa. Nós temos a nossa responsabilidade, nós temos os nossos erros. O Catecismo da Igreja Católica, ele fala pra gente sobre isso, que nós temos, são três pontos que a gente precisa saber lutar: contra nós mesmos, os nossos defeitos, o mundo e suas seduções, e o próprio demônio em si. E aí ele falava, porque também muitas coisas ruins acontecem conosco por maldade do outro,
por nossa maldade, por nossos defeitos, por nossos desvios de caráter. E o outro extremo é não acreditar no demônio. Então tem muita gente hoje que reduz o mal a uma ação psicológica, né? Ainda mais se você pega, por exemplo, a filosofia existencialista de Sartre, o inferno é o outro, né? Na verdade, não. Nós temos sim o mal, a gente, infelizmente, nós temos brechas que permitimos que o mal entre nós. Mas dizer que o outro é o inferno, não. O outro também é fruto do seu livre-arbítrio. É fruto das suas escolhas erradas. Então é importante a gente também prestar atenção nisso. Aliás, pessoal, você que está acompanhando a gente aí, se tiver alguma pergunta pertinente ao tema, pode fazer. A gente vai tentar aqui também estender, ampliar, né, aquilo que o Padre Rufus está nos falando. Aí como é que eu faço, Padre João? Dá uma ligadinha para a Janete, a gente tira a fotocópia e manda encadernar a apostila para você acompanhar com a gente, né? A gente manda para você, ou você pega aqui na igreja, tá? Lembrando que esse texto aqui vai nos preparar para falar desse livro aqui, que é o Passos para a Cura. Lembrando que esse Passos para a Cura vai trabalhar exatamente o segundo ponto daquele encontro passado. Nós falamos de encontrar as causas raiz do problema, e aí o segundo, remover os bloqueios para a nossa cura. E esse livro aqui do Padre Rufus, ele vai falar dos bloqueios, tá? Dos bloqueios. Ele vai falar sobre esses 3 pontos, mas sobretudo os 4 grandes bloqueios, que eu acredito que a apostila mais na frente vai também falar conosco, tá bom? Então, nós vamos começar já contextualizando aí o encontro anterior, já contextualizando aqui um pouco, introduzindo o último encontro, que foi na sexta-feira. Hoje é segunda-feira, dia 13 de março. Então vamos dar início à nossa reflexão. Não é muito longa, até também para não ficar uma coisa muito extensa, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pessoal está me ouvindo bem? Dá para me ouvir? Estou conseguindo falar? Dá para me ouvir bem o som? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, vamos retomar aqui como o demônio penetra em nossa vida, tá? Ele começou falando aqui que o ministério de cura e a oração de cura interior são importantes. Ele disse que fica triste ao ver que, apesar de Jesus nos ter dado o segredo de uma vida neste mundo, ainda existe tanto ódio, tanta pobreza. Não podemos culpar Jesus, porque São Pedro afirmou que Cristo ia a toda parte fazendo bem, e não ia só alimentar os pobres. A melhor coisa que o Senhor fazia era curar homens e mulheres. Aí ele diz assim: muitas vezes as pessoas têm uma ideia errônea do cristianismo, do ministério de Jesus Cristo. Jesus foi a toda parte, a cada casa, a cada pessoa fazendo bem. O Senhor não fez somente um trabalho social, que é fundamental e muito importante, tá? Essa dimensão social é fundamental. Mas ia toda parte curando as pessoas que estavam sob a personificação do mal. Boa noite, Edu. Boa noite. Bom, seja bem-vindo. Aí ele diz aqui: devemos saber que o inimigo de Deus nos ataca.
Aí ele fala, como reconhecer Satanás? Em primeiro lugar, precisamos reconhecer as áreas da nossa vida que estão sob o poder de Satanás. E quais são as áreas que o inimigo de Deus pode nos atacar? Primeira área que ele pode nos atacar. Primeira área. A nossa vontade. A nossa vontade. Porque é a parte mais importante da personalidade humana. Deus nos deu a liberdade. Porque dessa forma podemos dizer não ao Senhor e Ele não pode fazer nada. Somos responsáveis pelas nossas ações e podemos nos orgulhar das nossas decisões. Então, a nossa vontade. Nós temos a nossa vontade, nós temos o nosso livre-arbítrio. E detalhe, cada um tem o seu livre-arbítrio. E nós somos uma ligação de livres arbítrios. Então, se eu uso mal o meu livre-arbítrio, eu posso interferir no livre-arbítrio do outro. É muito interessante, vocês já viram aquele filme A Cabana? Então, Deus ali na cabana, ele explica isso para ele. Que às vezes a gente culpa a Deus, mas quando na verdade a gente deveria perceber que o mau uso, Deus não pode ir contra o mau uso do ser humano. Deus pode ajudar o ser humano a tomar as decisões certas, a não fazer mal, mas ele não pode ir contra o livre-arbítrio do homem. Tá? Isso é muito importante. E às vezes Deus fica tão angustiado quanto nós, quando a gente vê que pessoas não usam bem o seu livre-arbítrio, não usam bem a sua vontade. Tá? E às vezes somos frutos de uma consequência terrível por causa do mau uso do livre-arbítrio do outro. E aí tem uma galera que faz o quê? Culpa Deus. Quando na verdade não é culpa de Deus. Então, Satanás, ele vai agir primeiramente aonde? Agir, né, na nossa vontade, no mau uso do nosso livre-arbítrio. Ele vai querer nos levar a errar, tomar decisões erradas. Aí ele diz aqui, é muito triste, mas os nossos problemas são muito mais com as pessoas do que com o inimigo de Deus. Isso fique muito claro para nós. E como reconhecer Satanás? Reconhecer as áreas da nossa vida que estão sob o poder dele. E quais são as áreas que o inimigo de Deus pode, ele está falando aqui, pode nos atacar? A nossa vontade, porque é a parte mais importante da personalidade humana. Deus nos deu a liberdade, porque dessa forma podemos dizer não ao Senhor. E Ele não pode fazer nada. Somos responsáveis pelas nossas ações e podemos nos orgulhar das nossas decisões. Ok? Deu para entender isso, gente? De maneira que o demônio influencia a nossa vontade? Sim. Como ele pode influenciar a nossa vontade? Colocando em nós hábitos compulsivos. Não faz isso? Ele pode colocar em nós, instigar em nós hábitos compulsivos de pecado, chamados pela psicologia de compulsão. Então, por exemplo, o sexo pode ser uma compulsão. A comida pode ser uma compulsão. Ariadne, o vício aí seria a sucessão de atos maus a partir de decisões erradas dentro da nossa vontade. Ou seja, é o mal, é o excessivo, é o constante erro no uso, tá? No uso
errado, obviamente, das coisas. E isso pode também levar a uma compulsão. Essa compulsão ela pode se tornar um vício ou uma mera compulsão mesmo. Tem gente que acaba tendo compulsão no sexo, na pornografia, pode ter compulsão no jogo. Aliás, o que tem de gente hoje, né, apostando em jogo, apostando em dinheiro, a compulsão pelo dinheiro, a compulsão pelo poder, por querer. Tem gente que tem compulsão em querer aparecer. Olha uma coisa interessante. A fofoca, ela pode ser uma compulsão. A pessoa tem aquela necessidade, aquela compulsão em querer ficar dando notícias, em contar às pessoas, em querer dizer. Isso pode se tornar uma compulsão. Quem mais aí, vocês que estão nos acompanhando, me diga outras compulsões. Jogo, sexo, pornografia, álcool, drogas, comida, fofoca. Querer saber as coisas pode se tornar uma compulsão. Querer criticar. Então, a compulsão, ela é algo que pode ser alimentada pelo demônio. Tá? Ela pode ser alimentada como um combustível, né? Ele vai colocando aquela lenha ali na compulsão. Então, deixa eu aqui pegar aqui, ó. Os hábitos compulsivos, aí sim, Ariadne, hábitos ruins, compulsivos, a gente pode chamar de vícios, né? Ele influencia a nossa vontade com hábitos compulsivos que acabam também se tornando pecados. Tem gente que tem compulsão por matar. Tem gente que tem compulsão por ferir, por palavras, ferir emocionalmente, humilhar o outro. Querer, sabe aquele sentimento de posse, de possessão, de se achar dono do outro. Tem gente que tem compulsão por ter narrativas, por querer saber, exatamente, Ariadne, roubar, melhor falando, furtar, né? Existe a diferença. Furtar é pegar coisas escondidas. Roubar é você fazer o quê? A prática do roubo, o assalto. A mão armada, né? Roubar é você ameaçar a pessoa com uma arma e pegar aquela coisa que não lhe pertence mediante a coerção de um assalto, de uma arma. O furtar é aquilo que você pega. O cleptomaníaco, por exemplo, ele tem essa compulsão em pegar. Então, é a parte mais importante. Ele fala aqui, ó. Precisamos reconhecer as áreas da nossa vida que estão sob o poder de Satanás e quais são as áreas que o inimigo de Deus pode nos atacar. Primeiro, a nossa vontade, porque é a parte mais importante da personalidade humana. Deus nos deu a liberdade, porque dessa forma podemos dizer não ao Senhor e Ele não pode fazer nada. Incrível, Ele não pode fazer nada, a não ser esperar o momento de você se render a Ele e se arrepender profundamente dos seus pecados e renunciar às suas compulsões. Porque dessa forma podemos dizer não ao Senhor e Ele não pode fazer nada. Somos responsáveis pelas nossas ações e podemos nos orgulhar também das nossas boas decisões. De que maneira o demônio influencia na nossa vontade? Com hábitos compulsivos de pecado, como a psicologia chama de compulsão. Nos tornamos escravos do mal e não conseguimos sair dessa situação por mais que tentemos. É aí, gente, que entra a tal brecha. É essa brecha que o demônio vai encontrar, e ela vai meio que colocando ali um pouquinho até abrir uma grande brecha, e que às vezes essa brecha precisa ser fechada.
Aí ele fala aqui, ó. Nos tornamos escravos do mal e não conseguimos sair dessa situação por mais que tentemos. Aí vemos o vício das drogas, o alcoolismo, a perversão sexual, o abuso sexual de crianças, e isso tem se tornado uma epidemia. Há também o aborto, que é uma imitação do ato de Herodes que matou crianças ingênuas e inocentes. Precisamos entregar nossas emoções ao poder do Espírito Santo. Essa frase dele é muito importante. Precisamos entregar ao Espírito Santo de Deus as nossas emoções. Você entrega, você pede equilíbrio, você pede serenidade. Então é muito importante isso. Satanás é muito inteligente e sabe que um canal para prender o homem é pelo seu raciocínio. O maligno trabalha com os nossos jovens com as falsas religiões, com a nova era, deixando as mentes cativas. E aqui, quando ele fala nova era e falsas religiões, é muito interessante também a gente falar da mistura. Eu falo muito isso. É você fazer aquilo que antigamente chamava de bricolagem, né? Você pega um pedaço de uma coisa, um pedaço de outra e monta. Eu costumo dizer aqui que o problema das religiões, a sua própria religião, ela pode se tornar falsa quando você quer construir na sua religião aquilo que você acha e o que você quer que ela seja. Aí você pega, por exemplo, elementos da astrologia, com elementos da... Eu não estou aqui criticando a astrologia em si, mas eu pego elementos da religião de matriz africana, eu pego elementos do kardecismo, eu pego elementos dos sortilégios, das simpatias, e ao mesmo tempo não aprofundo nenhum tipo de doutrina em si e construo uma coisa segundo aquilo que eu quero, que eu acho. Isso é muito New Age. Isso é um pensamento New Age, onde você, na verdade, segue tudo, mas não segue nada. Você quer seguir uma coisa, uma construção da sua cabeça. Quando cada doutrina tem o seu próprio caminho, você tem que fazer a sua escolha. Então, ele também está falando aqui que hoje existe um estímulo às pessoas a querer saber de tudo e não aprofundar em si um caminho específico em si. Isso é muito sério. E isso, às vezes, junta tudo que faz sentido para você e, no fundo, não se trata de Deus, não se trata de doutrina, se trata de você. A New Age, a nova era, ela tem isso. E você acaba sendo o centro da sua fé, quando deve ser, na verdade, Deus. E a verdade que ele revela. Entendeu? Não estou aqui criticando a religião de matriz africana, o kardecismo, a astrologia. Cada um tem o seu caminho. Eu estou aqui criticando você quando pega tudo isso, mistura tudo isso, faz um grande mexidão, né? E na verdade você não segue nada. Isso é uma mentalidade que a gente precisa ter muito cuidado. E o maligno, às vezes, hoje estimula você a isso. Sabe? Só Jesus pode manter sua mente cativa. Não deixe sua mente ser cativa de elementos que realmente, no fundo, trata-se de você. Outra área que pode estar sobre o poder do demônio são as nossas emoções. São Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 6. Então, não se deixe levar, vai acreditando no que convém de cada religião e no fundo não acredita em nenhuma. Não estou aqui dizendo que a minha religião é melhor que a outra. Eu acredito na verdade da minha fé cristã. Eu acredito na minha religião enquanto plenitude da verdade revelada através do Evangelho. Mas isso é uma opinião pessoal. Não estou aqui desmerecendo ou desconstruindo a religião do outro. Tá? E tem muita gente que faz isso, inclusive com o próprio catolicismo. Desconstruindo o catolicismo
e desconstruindo o elemento religião. Tem muitos psicologismos hoje que querem que você retire as suas crenças tradicionais. E isso é muito perigoso. Porque o problema da religião não é a religião, mas é o mau uso da religião. É a falta de profundidade. Isso faz a pessoa se tornar intolerante, proselitista. Exatamente, é isso aí, Ana Letícia. Agora, também desconstruir as religiões, isso também é uma forma de agressão e de intolerância religiosa, tá? E tem psicólogos e certas vertentes psicológicas aí, né, dentro de um esoterismo, que fala para você desconstruir as suas tradições religiosas. Isso é um absurdo. Eu acho que se você tem um caminho, que você recebeu esse caminho, você tem que conhecê-lo, você tem que aprofundá-lo. Até para você tomar uma decisão madura e profunda. E ter a honestidade intelectual de, ao questionar a sua própria fé, aceitar quando ela é verdadeira para você. Porque está faltando muita honestidade intelectual. Nem estou dizendo honestidade espiritual. Não. Eu gosto muito desse texto aqui de Efésios 4, 26, 27, porque na oração da noite da liturgia das horas não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao demônio, não seja escravo da ira. Lembra dos pecados capitais? A ira, a preguiça, a inveja, o que mais? A luxúria. Né? Conhecer os pecados capitais. Não deis lugar ao demônio. Não deis lugar aos pecados capitais. Por que capitais? De caput, cabeça. Pecados que levam a outros. A ira te leva ao quê? A violência, a raiva, o ódio. A própria avareza. A avareza te leva ao quê? A gula. A gula te leva ao quê? Então, as pessoas fazem coisas erradas por causa da raiva. Por isso São Paulo diz que podemos ficar com raiva, mas não devemos dar oportunidade ao demônio. Com frequência, o maligno vai usar sua raiva para matar. As nossas emoções podem ser canais por onde o demônio nos ataca. Eu vejo muito isso na questão do feminicídio. Todo feminicídio começa aonde? Nas palavras. Na carga pejorativa, na carga de humilhação, na carga de ódio das palavras. E depois das palavras, elas vão tomando uma proporção como uma bola de neve até chegar na violência física. E, sobretudo, aquela que é o mais frágil, que são as mulheres, no sentido físico. As pessoas fazem coisas erradas por raiva. Por isso, São Paulo diz que podemos ficar com raiva, mas não podemos dar oportunidade ao demônio. Com frequência, o maligno vai usar a sua raiva para nos matar. A raiva, muitas das vezes, é o combustível para o ódio na internet. A indignação, a raiva, o ódio, gera o quê no Twitter? Gera o quê nas redes sociais? Palavras de ódio. Haters, né? O próprio nome já diz. As nossas emoções podem ser canais por onde o demônio nos ataca. Precisamos entregar nossas emoções, e olha, isso é muito importante. Cancelamento, é verdade, você usou a palavra certa, essa é a palavra que estava na minha cabeça. Cancelamento. Eu sou muito cancelado. Essa geração atual aí de adolescentes, jovens, cancelam. Por quê? Porque são presas fáceis, são, como é que se diz, aquela pessoa que fica, são cárcere, como é que é? Cativos
do próprio ódio. São presos ao próprio ódio e aí cancelam, anulam, esquecem. E às vezes eles não têm ideia do tamanho do mal que é o desprezo, que é o cancelamento. O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é desprezo. É o cancelamento. Você colocou muito bem aí, Ariadne. Com frequência o maligno vai usar sua raiva para matar. As nossas emoções podem ser canais por onde o demônio nos ataca. Precisamos entregar nossas emoções ao poder do Espírito Santo. O demônio também pode nos atacar no nosso corpo, pois há falsas enfermidades que não vêm de bactérias ou outras coisas. É comum quem vive isso dizer: fui ao médico e ele diz que não pode me curar porque não tenho nada. Da mesma forma, o inimigo de Deus pode atacar as nossas casas, os nossos quartos. Por isso é bom ter as propriedades protegidas, razão pela qual na igreja temos o hábito de abençoar as casas. O inimigo pode atacar os relacionamentos, principalmente as famílias, porque é o grande desejo de Satanás destruí-las. É interessante, você viu a história do Conde Drácula, né, do vampiro? Um vampiro ele não pode entrar numa casa se ele não for convidado, diz a história, né? É uma história, tá, gente? Criada pelo Bram Stoker, do Drácula. Então, você às vezes acaba fazendo com que o mal entre na sua casa, permitindo e abrindo as portas da sua casa a partir do mal que você comete dentro dela. E aqui ele está dizendo uma coisa que é muito interessante, não só a casa, as propriedades. O inimigo também ataca os relacionamentos. Ataca através de quê? Direta e indiretamente. Através da possessividade, do ciúme, da inveja. E tudo começa de uma maneira muito discreta, sabe? Sutil, como uma piadinha, como uma brincadeirinha jocosa, né? Como uma palavrazinha que parece boa, mas no fundo é aquilo que quer inculcar ali a dúvida na sua cabeça. E isso acontece sobretudo quando você tem o hábito hoje em dia de ficar se expondo. Não cuidado de expor sua felicidade na rede social. Você pode atrair a inveja. E tem gente que não é feliz e não suporta que os outros sejam felizes. E aí começam a se meter e a querer, né, manipulá-lo para a infelicidade deles. Não é? Não acontece isso, gente? Hein? O inimigo também pode atacar, além dos relacionamentos, as famílias, porque é o grande desejo de Satanás destruí-las, separá-las, fragmentá-las. E de onde vêm os ataques? Desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que foram tentados por Satanás e o efeito do pecado caiu em seus filhos. Então Caim matou Abel. O demônio quer atacar nossa árvore genealógica. Com certeza. A outra fonte de reação demoníaca é por intermédio das pessoas ao nosso lado. Não estou falando para ficarmos desconfiados de quem nos cerca, mas precisamos ficar atentos porque o demônio pode nos querer atacar através de membros da nossa família. A Ana Letícia, e como reverter? Oi, padre, pai do Gabriel Nóbrega, aqui estamos em oração, obrigado. Obrigado, Lucas. Como é que tá, Gabriel? Depois me mande notícias, tá? Estamos em oração por ele aqui também. Como reverter isso? É isso que se trata, esse trabalho que nós estamos fazendo, Ana Letícia. Fechar as brechas. Primeiro é aqueles 3 passos. Conhecer a causa
E, além de conhecer a causa, aquele segundo outro passo que a gente viu aqui na semana passada, remover os bloqueios para a nossa cura. E isso também acontece com árvores genealógicas, com os nossos antepassados, tá? E isso acontece. Eu sou de uma família que praticamente mais de 5 ou 6 gerações, pelo menos que eu pesquisei. Eu gosto de fazer pesquisas genealógicas. Eu sou o primeiro padre. E minha família, ela carrega certas cargas genealógicas de pecado, inclusive. E isso vai passando de geração em geração. Tem muito filho que repete os erros dos pais, netos dos avós. Né? E isso tem, exatamente, Ariadne, isso tem influência, sim. A outra fonte de reação demoníaca é por intermédio das pessoas do nosso lado. Não estou falando para ficarmos desconfiados de quem nos cerca, mas precisamos ficar atentos, porque o demônio pode querer nos atacar através de membros da nossa família. Abortos, pode ser também. Tem muita coisa. E outra opção que o inimigo usa para nos atacar somos nós mesmos. Se você buscou ajuda em outras religiões e as pessoas fazem essas coisas porque não encontram outra solução, geralmente estão desesperadas. Por exemplo, tem gente que procura, né, através a outra religião, através do desespero, do ódio, da mágoa, do ressentimento. Quando eu falei do sentimento de rejeição, por exemplo, não sei se você já reparou nos posts, tem lá, trago a pessoa amada em 3 dias. Por que tem aquilo? Por que as pessoas fazem trabalhos espirituais ou amarrações espirituais para amarrar aquelas pessoas a você? Porque as pessoas foram rejeitadas e se sentem rejeitadas. Ou seja, o sentimento de rejeição alimenta um tipo de quê? De amarração. E aí as pessoas vão usando de qualquer elemento de amarração espiritual, inclusive. Ao invés de você buscar uma libertação e uma compreensão profunda desse sentimento ruim que a rejeição te dá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá claro? Acho que tá, não tá, gente? Então o inimigo, claro que ele vai atacar. Agora, se nós estamos bem conosco mesmo, se nós estamos felizes, se nós temos consciência, maturidade, se temos uma cabeça boa, é óbvio que essas tentativas vão ser só tentativas, vão cair por terra. É aquilo, né? Bate e volta. Quando você está propenso a acreditar numa coisa ruim, aquilo bate e fica, e é o pior. Então você não tem que dar crédito a uma coisa por causa do medo, por exemplo. Que aí aquilo bate em você e fica. Agora, se você tem a sua fé muito bem posicionada, a sua vida muito bem trabalhada emocionalmente, espiritualmente, aquilo bate e volta. Não fica. Vocês estão me entendendo, não estão? Satanás é muito inteligente, sabe que um canal para prender o homem. Geralmente é uma fonte que o inimigo vem, que não é só a árvore genealógica, não só por intermédio da pessoa, mas quando as pessoas são boas, o demônio as ataca. Óbvio, gente, nós vamos sempre ser atacados pelo demônio, principalmente por quê? Porque estamos no caminho do bem, porque estamos no caminho da salvação. Então isso incomoda o mal. O mal não quer que você seja feliz. O mal, ele não quer que você seja livre. Ele quer que você continue lá, com a sua autoestima baixa, manipulando o outro. Não quer que você faça a sua terapia. Para que você, junto com a sua terapia e a sua oração, possa se cuidar, possa se curar. Não quer que você tenha um aprofundamento espiritual para quê? Para que você fique preso a outras pessoas e não realmente a Deus e aquilo que Deus quer de você. Muitas das vezes
o demônio tampa o seu ouvido através de seus problemas, de suas carências, de seus medos, de suas dependências, para que você não escute Deus. E você não, ao não escutar, você não segue as orientações dele. Ele faz isso. Por isso que eu sempre disse que às vezes o demônio ele não é perigoso quando ele está lá fazendo aquelas caras feias de filme, aquela voz falando assim. Não. Ele está nesse momento fazendo isso com a gente. Geralmente é uma fonte que o inimigo vem, que não é só árvore genealógica, não só intermédio da pessoa, mas quando as pessoas são boas, o demônio as ataca. São João Maria Vianney diz que o demônio se sente incomodado com pessoas muito boas. Isso é verdade. O demônio usa a fragilidade sexual, a carência afetiva, que foi o quê? Que foi desviada para uma sexualidade desregrada. Então você vai lá para a masturbação, você vai lá para a pornografia, você vai lá para a putaria, né, como uma forma de alimentar aquela carência emocional através do físico. E aí a pessoa, quando vai se confessar, ela confessa achando que o pecado está naquela prática, quando naquela prática está o pecado, mas está o sintoma, não a causa do problema. Vocês estão me entendendo? E às vezes isso tira de você aquela sensação de que você é uma pessoa realmente boa. Então essas dependências que você vai tendo dentro de você, vai tirando de você aquela visão que você tem de bom. Você vai se achando pecador, você vai se achando uma pessoa ruim, quando na verdade você tem compulsões que precisam ser curadas e que precisam ser retiradas até para você ser uma pessoa mais livre, até nos relacionamentos. Isso é muito importante. O demônio vai usar de todos os meios para entrar na vida dos nossos filhos. Um exemplo é pela música. Ele fala aqui, né? Sou testemunho de que jovens, só por escutar essas músicas, foram contaminados e outros possuídos. Vamos falar a verdade, né? Hoje em dia não precisa nem fazer apologia ao demônio. Tem umas músicas que é senta, 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 e putaria pra cá, putaria pra lá, é sexo, 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 sexo. Não precisa mais hoje em dia a pessoa ficar falando que o demônio é maravilhoso e lindo. Hoje em dia existe músicas que estimulam você ao quê? Ao seu instinto puro e primitivo, e não a um instinto que é iluminado pela inteligência e educado pela vontade. Prestem atenção nisso. Já foi o tempo que era só aquelas músicas que faziam apologia ao diabo, satanismo. Hoje em dia você vê certas músicas que te levam não a louvar a Deus, não a buscar a paz, não a ter uma mensagem bonita. Por exemplo, aquela música, ando devagar, porque já tive... Essa música é bonita, essa música te eleva espiritualmente, inclusive. Agora, você pega um certo tipo de música hoje, não estou dizendo todos os funks, não, pelo amor de Deus, mas tem funk que é apologia a crime, apologia a sexo, como se a vida fosse só aquilo. Quando a vida vai além disso tudo. Outro meio é filmes. Cuidado com o que o seu filho assiste. Já atendi crianças possessas por causa de filme. Isso é verdade. Outro meio de contaminação é a TV. Filme, por exemplo, tem certos tipos de filme que te leva a acreditar que o demônio tem um poder maior do que ele tem. Tem certos tipos de vídeos na internet hoje em dia que fazem apologia ao suicídio. Não tinham jovens que se suicidavam por causa de coisas que eles estavam vendo na internet? Inclusive ensinando a suicídio? E se você que é pai, você que é mãe, não estiver atento a que o seu filho jovem, adolescente está vendo, ele que não tem aquela capacidade, aquela maturidade, ele vai cair nisso. E o demônio usa de filmes,
de vídeos, né? O Padre Rufo está falando aqui em 2011, né? Se ele visse hoje o que a gente vê na internet, o que a gente encontra na internet, que motiva jovens a se perder, a se machucar, a se ferir. Lembra que estava uma moda horrível, terrível, de pessoas se cortando? Esse tal de digitais influencers. Essa palavra mesmo, influencers, pessoas que influenciam as outras. Não é só para o bem, também existem aqueles que influenciam as outras para o mal, para a autodestruição, para uma lavagem cerebral. Isso é muito sério, gente. Isso independente da formação, da religião. Isso é muito sério que o Padre João e que o Padre Rufo está falando aqui. Tá? Outra coisa também aqui, ó, que ele está falando. O inimigo pode nos atacar por outros meios de comunicação e até mesmo, é claro que isso aqui é de 2011, né? Está falando dos e-mails. E outros meios são comidas e bebidas. Quantos casos de pessoas que estão sendo afetadas pelos que comeram e beberam? Tem aquele pessoal lá do Boa Noite Cinderela, bebida. A pessoa acordava, estava sem um rim. O que mais? Tem gente que é influenciada pela comida mesmo, comida consagrada, que cria em você uma dependência, uma ilusão. A gente sabe que existe isso. Tá? Independente da religião. Quantas pessoas estão sendo influenciadas? Por isso sempre abençoe o alimento e a bebida. E a outra forma que o inimigo tem de nos atacar é por meio de presentes que recebemos. Os chamados recebidos. Tenho milhares de histórias de vidas destruídas por conta dos presentes recebidos. Abençoe todos os presentes que você recebeu. O demônio pode nos atacar usando coisas boas, até mesmo através de objeto religioso. Inclusive católicos, tá? Tem gente que antigamente o pessoal não fazia, pegava a imagem do santo católico e por dentro fazia um culto demoníaco. Os satanistas usam muito isso. Vocês não têm noção. Eu me lembro, minha mãe conta, né? Meu pai, ele chegava em casa, ele levava uma comida para minha mãe. A minha mãe sentia dentro dela que ela não devia comer aquela comida, ela não comia. Quando ele chegava e dava comida para mim, ela comia. Porque ele queria, de uma certa forma, atingi-la pela comida. E isso, gente, existe. Vocês sabem que existe. O veneno é assim. Independente de religião, até no catolicismo. Quantos papas foram mortos por envenenamento? Então, isso não é coisa da religião tal. Eu estou falando, inclusive, dentro da nossa. Quando vamos a santuários, há pessoas que vendem rosários e outras coisas. Eu nunca diria isso se não visse o caso. Mesmo que você compre medalhas e rosários nesses locais, peça ao padre que os abençoe, porque também são fonte de contaminação. Padre Rufo está falando isso, vice-presidente da Associação Internacional dos Exorcistas. Cuidado. Termino com a afirmação de São João, de que o mundo está sob o poder do demônio, mas Jesus disse: nada temais, porque eu venci o mundo. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos falar sobre curados pelo amor de Deus. Gostaram do encontro de hoje? Que bom. Vamos terminar rezando uma Ave Maria, entregando a Nossa Senhora esse momento. Gostaram? Foi bom para vocês? Então compartilha, replica esse texto, tá? Eu vou deixar aqui para que vocês vá passando para as outras pessoas. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, compra pelo estante virtual, custa R$6 no estante virtual. Passos para a Cura. Eles entregam em casa, você já paga pelo cartão. Vocês têm outros textos, outras obras, tá? Que você pode encontrar nos sebos virtuais, que é muito mais barato, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser.